Onde é que está? Quem é a cotangente hiperbólica do arco tangente hiperbólica de qualquer número assim. Quem é o arco? Não é, é esse. Quem é o arco tangente hiperbólico? Quem é o arco tangente hiperbólico da cotangente hiperbólica de qualquer número diferente de zero? É esse número. Então, isso aqui é o arco tangente hiperbólica de quê? De 1 sobre x. Então, veja bem, dado x nesse conjunto, que é o domínio do arco cotangente hiperbólico, o arco cotangente hiperbólico de x é o arco cotangente hiperbólico de quê? De 1 sobre x. E aí eu tiro a diferenciabilidade pela regra da cadeia. Tá certo? Então, portanto, vou apagar aqui, não esqueçam desse estudo de sinal, tá certo? Voltarei a ele. Portanto, eu vou botar um ou seja aqui para você ficar enxergando, ó, ou seja, para juntar tudo, tá? Ou seja, ó, ou seja, presta atenção, ou seja, o arco cotangente hiperbólica de x, vou botar aqui, o arco cotangente hiperbólica de x é igual a quem, hein? É igual ao arco tangente hiperbólica de 1 sobre x. Qualquer que seja x nesse conjunto, ó. Qualquer que seja x nesse conjunto. Portanto, que aqui eu tenho a composição de duas funções diferenciáveis. Composição de funções diferenciáveis é uma função diferenciável. Portanto, o arco cotangente hiperbólico, ela é uma função o quê? Diferenciável com quem é a derivada do arco cotangente hiperbólica em x. Quem é? É a derivada do arco tangente hiperbólico em sobre x. Aí usa a regra da cadeia. Isso quem é? É a derivada do arco tangente hiperbólico aplicada em 1 sobre x, que é o quê? Que é 1. Estão lembrados? Quem é? Apaguei, mas vou colocar aqui de novo. Quem é a derivada do arco tangente hiperbólica em 1? É 1 sobre 1 menos o 2. Qualquer que seja u pertencente ao intervalo menos 1, 1. Então, usando isso aqui, 1 sobre x vai estar aqui dentro. Então, isso aqui fica 1 sobre 1 menos quanto? 1 sobre x2 vezes a derivada de 1 sobre x em relação a x, que dá 1 sobre x2. Regra da cadeia. Isso dá o quê? Vem o menos para cá. Essa conta aqui fica x2 menos 1 sobre x2, vezes 1 sobre x2. E esse produto, portanto, dá menos o quê? 1 sobre x2 menos 1. Que eu posso escrevê-lo como sendo 1 sobre 1 menos x2. Qualquer que seja o x, isso aqui é verdade, preste bem atenção. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos infinito menos 1, união o quê? Mais infinito. Tá? Observe que eu tenho como expressão algébrica para a derivada do arco tangente hiperbólico a mesma expressão algébrica para a derivada do arco tangente hiperbólico. Mas não é a mesma derivada, pois os domínios são distintos. Quem é o domínio onde eu derivo a tangente hiperbólica, o arco tangente hiperbólico? O domínio onde eu derivo o arco tangente hiperbólico. Intervalo menos 1, 1 aberto. E qual é o domínio aqui? Qual é? Intervalo menos infinito menos 1, união 1 mais infinito.
São domínios distintos para a derivada, portanto, são funções distintas. Não tem a mesma derivada. Preste atenção. O que tem é a expressão algébrica que é usada na lei de formação das derivadas das duas é a mesma, mas são funções distintas. Entendido? A conclusão disso aqui é que daí eu posso escrever o seguinte. Daí eu tenho duas coisas, ó. A integral indefinida. A integral indefinida a integral indefinida de 1 sobre 1 menos x2 em relação a x, que nós sabemos que é um meio de quem? Do logaritmo natural, do módulo de quem? De 1 mais x sobre 1 menos x, mais uma constante, também pode ser expressa dessa forma. É igual. Seguinte, isso é igual ao arco cotangente hiperbólica, tá? De x, se o x é maior que 1, se o x está entre menos 1 e 1, é o arco tangente hiperbólica de x, se o x está no intervalo menos 1, 1, e é o arco cotangente hiperbólica de x, se o x é menor que menos 1. Vocês entenderam? Porque a derivada dessa... Quem é a derivada dessa função no intervalo 1 mais infinito? 1 sobre 1 menos x2. Quem é a derivada dessa função no intervalo menos 1, 1? 1 sobre 1 menos x2. Quem é a derivada dessa função no intervalo menos 1 mais infinito? 1 sobre 1 menos x2. Entendido? Então, tanto é isso como é isso. Ou seja, essas funções, essa função aqui, difere dessa por uma constante no intervalo 1 mais infinito. Essa função difere dessa por uma constante no intervalo menos 1. Essa função aqui, tirando a constante, né, difere dessa daqui, do arco tangente hiperbólico, por uma constante no intervalo menos infinito, menos 1. Então, tanto é que, se você for olhar, você tem o seguinte, ó, dado x no intervalo, vou colocar aqui de... Dado x, ó, observe, ó, dado x pertencente ao intervalo menos infinito, menos 1, união 1 mais infinito, voltemos para cá. Quem é o arco cotangente hiperbólico de x? Quem é? É o arco tangente hiperbólico de quem? De 1 sobre x. Mas quem é isso? Isso é metade do logaritmo natural de quem? De 1 mais 1 sobre x sobre 1 menos 1 sobre x. Após as devidas simplificações, isso é o quê? Isso é metade do logaritmo natural. Em cima fica x mais 1 sobre o quê? Embaixo, x menos 1. Não esqueça, vou colocar aqui no cantinho, não esqueça que x mais 1 sobre x menos 1 é menos 1 mais x sobre quem? 1 menos x. Concorda comigo? E fora do intervalo menos 1, 1, isto é, no intervalo menos infinito, menos 1, união 1 mais infinito, intervalos abertos, isso aqui é positivo. Isso aqui é negativo, desculpa, isso aqui é negativo. Com menos na frente, fica o quê? Positivo. Então faz todo sentido isso que está aqui. Tá certo? Faz todo sentido que isso está aqui.
O que eu falei uma grande besteira. Essa função difere dessa por uma constante. A constante é zero. Besteira. O fato é o seguinte. Isso aqui é isso no intervalo 1 mais infinito. Porque quem é isso aqui? Quem é? É o modo dessa expressão. Entendido? O que eu falei estava certo. Difere por uma constante. Uma constante é zero. Tá? Ou seja, é uma grande besteira, né? Não sendo besteira. Quem é isso aqui? É essa expressão no intervalo 1 mais infinito. Quem é isso aqui? É essa expressão no intervalo menos 1. Quem é isso aqui? É essa expressão no intervalo menos infinito menos 1. Entendido? Entendido aí? Pronto. Então você tem isso aí, tudo isso. Tá certo? Porque isso aqui é o módulo, isso aqui é o módulo de quem? Quem é isso aqui? É o módulo disso que está aqui dentro. Tá? Disso que está aqui dentro. Vocês entenderam? Entenderam? Tá? Ok. Não estou fazendo sinal de cabeça. Menos. Joga para cá, para o denominador. Fica x menos 1. E o mais x é x mais 1, é comutatividade. Então... Eu vi agora. Tá certo? Então, quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Tá? No intervalo, se você analisar, se você pegar o intervalo menos infinito, menos 1, união 1 mais infinito, quem é isso? Quem é? É o módulo disso. Então, de novo, quem é isso aqui no intervalo 1 mais infinito? É essa expressão. Quem é o arco tangente hiperbólico de x? Ah, esqueci aqui, ó. Sabia que tinha esquecido alguma coisa. Isso aqui é, corrigindo, é o arco cotangente hiperbólico de x mais uma constante C1, se o x é maior que 1. É o arco tangente hiperbólico de x mais uma constante C2, se o x pertence ao intervalo menos 1. E é isso aqui mais uma constante C3, se o x é menor que menos 1. Agora sim está correto. Tá? Agora sim está correto. Constante, né? Integral indefinida. Integral indefinida. Tá certo? O que eu estou dizendo para você é o seguinte, é que em qualquer situação, o que eu estou falando para você é o seguinte, ó, o arco tangente hiperbólico, o arco, que eu quero que você entenda, é isso aqui. O arco tangente hiperbólica de x, quem é? É metade do logaritmo natural do módulo de 1 mais x sobre 1 menos x, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos 1, e o arco cotangente hiperbólico de x também é o quê? É metade do logaritmo natural do módulo de 1 mais x sobre 1 menos x, qualquer que seja x pertencente a menos infinito menos 1, união o quê? 1 mais infinito. Entenderam? Estou dizendo isso. Quem é o módulo disso nesse intervalo? 1 mais x sobre 1 menos x. Quem é o módulo disso aqui nesse conjunto? Menos isso aqui que está aqui dentro, que é essa expressão aqui que ocorre. Entendido? Ficou completo. Aonde? Hã? Aqui é arco tangente. Arco tangente hiperbólico. Quem é a derivada dessa função no intervalo menos 1 aberto? É essa.
E quem é a derivada dessa função no intervalo 1 aberto mais infinito? É essa. Quem é a derivada dessa função do arco cotangente hiperbólico no intervalo menos infinito menos 1 aberto? É essa daqui, ó. É a mesma expressão para a derivada. Quem é a derivada disso aqui no intervalo menos 1, 1? Quem é? É 1 sobre 1 menos x2. Quem é a derivada disso aqui no intervalo 1 mais infinito, 1 aberto? Quem é? 1 sobre 1 menos x2. Quem é a derivada disso aqui no intervalo aberto menos infinito menos 1? 1 sobre 1 menos x2. Por isso que a integral se escreve dessa maneira. Eu tinha esquecido os constantes, tá? Mais C1, mais C2, mais C3. Então eu tenho isso, ó. Porque quem é o módulo disso? É a própria expressão nesse intervalo. Quem é o módulo disso para x aqui? É isso que está aqui. Professor, só para ver se eu entendi mesmo. Quando o que está dentro do logaritmo é negativo, isso é igual a arco cotangente? Não. Dentro do logaritmo natural não pode ter número negativo, porque o domínio do logaritmo natural é o intervalo dos números reais positivos. Por isso o módulo. Então, o módulo que está dentro do módulo é negativo. O módulo de um número negativo, quem é? É um número positivo. É menos ele. O módulo de x é menos x se x é negativo. Quem é o módulo de x se x é positivo? É x. É isso. É simples. É só isso. Tá? Entendido? O módulo disso aqui é menos isso, porque isso aqui é negativo nesse intervalo. 1 mais x sobre 1 menos x, pelo aquele estudo de sinal, é negativo nesse conjunto. Intervalo não, nesse conjunto. Então quem é o módulo dele? É menos ele, que dá isso aqui. Tá bom? Está aí fechado. Agora, vejamos. Qual é o gráfico da secante hiperbólica? Parece a tangente. Não, parece não, é bem diferente. Secante hiperbólica é bem diferente. Olha o gráfico da secante hiperbólica, ó. Tá. Secante hiperbólica. Secante hiperbólica. Tá? Secante hiperbólica. Quem é a secante hiperbólica? Quem é? Inverso do cosseno hiperbólico. E nós vimos na aula passada que o gráfico da secante hiperbólica é isso aqui, ó. E por conta, como os limites no infinito são zero por valores positivos, por valores, né, maiores que zero, a imagem da secante hiperbólica é o intervalo, se você analisar, a imagem da secante hiperbólica é o intervalo 0 aberto, 1 fechado. Vou apagar aqui, que eu não vou precisar desse espaço. Ficou bem entendido isso aqui, ó? Ou alguém tem alguma dúvida ainda? Tá? Então você tem isso, ó. Isso aqui é isso aqui é isso. Acabou-se. Agora, essa função, a função secante hiperbólica, a função secante hiperbólica, que ela vai de quê? De R em R, que é o inverso do cosseno hiperbólico, ela não é injetiva, nem sobrejetiva. A imagem não é injetiva nem sobrejetiva. Logo, não é o quê? Invertível. Ela não é invertível, não é injetiva nem sobrejetiva. Logo, ela não é invertível. Tá?
O primeiro vídeo dos 3 últimos exercícios que eu passei, eu bloqueei, porque, só por um detalhe, quando eu fui passar o